Olá, meus queridos! Vamos agora para a nossa segunda aula, que será a aula de matemática, tá? E bem, hoje vamos começar a nossa 12ª unidade, que ela está lá na página 212. Estudou ontem, né? Acabei de falar alguns numerais, né? 12ª unidade é um numeral ordinal da classificação ordinais. E 212 é um número, né, cardinal. Olha que interessante, né? Na matéria de português a gente falou um pouquinho sobre números, que é da nossa matéria de matemática. E na nossa matéria de matemática a gente faz a leitura de alguns desses números. Que interessante, não é mesmo, pessoal? Às vezes a gente não percebe essa ligação que tem entre as matérias e torna elas um pouco mais interessantes e mais legais. Tá bom? Bem, e hoje vamos falar de adição de frações. As frações, que são os nossos números em forma de fração. Bem, vou explicar um pouquinho agora e depois passo para o nosso quadro explicando, né, como esses cálculos eles são realizados, como é que fazemos esses cálculos, tá certo, pessoal? Então, vocês fazem a leitura, tá? Faz aí a leiturinha para o vídeo, tá? Deixa a professora aí congelada com aquelas caras e bocas bem legais. E depois vocês voltam após fazer a leitura. Faz a leitura e depois volta para entender a explicação. Porque sempre é bom, porque fixa mais o que foi dito, o que foi estudado hoje. E assim vocês vão tirando as dúvidas que tiveram quando leram isso que está aqui. Tá bom? Bem, o que é a soma de frações? É a mesma coisa da soma normal, da adição normal. É juntar duas coisas, tá certo? E chegar a um resultado final. Como é que a gente faz os nossos cálculos de matemática? A gente soma dois números, né? Em relação à adição, à soma. Vamos lá. 4 mais 2. Eu tenho 4 coisas mais 2 coisas. Quando eu junto elas, eu tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? Agora, falando sobre as frações, é a mesma coisa, só que eu não vou juntar dessa forma que eu fiz. Por quê? Porque as nossas frações, elas têm os numeradores, que são os números que ficam em cima, e os denominadores, que são os números que ficam embaixo. Então, a gente tem que somar tanto o numerador e tanto o denominador. Só que a gente tem que lembrar que a soma de frações ela é um pouquinho diferente, porque às vezes os denominadores são diferentes, mas os numeradores são iguais. Então, a gente consegue fazer essa soma. Quando os denominadores são iguais e os numeradores diferentes, também conseguimos fazer essa soma com calma. Mas quando nem o numerador e nem o denominador é igual, não tem como fazer de primeiro. Nos ajudam a calcular a soma das frações, tá bom? Então agora eu vou mostrar esses 3 exemplos, né? Vou exemplificar e vou mostrar bem direitinho o passo a passo que deve ser feito. Tá bom? Tá, pessoal, e agora vamos começar, né, a fazer as nossas adições com frações, tá bom? Bem, no nosso livro, né, ele fala que há 3 casos de adições que eu já expliquei para vocês, né? Com um numerador igual, ou quando um denominador é igual, ou quando não existe nem o numerador e nem o denominador igual. Então, o que a gente faz nesses 3 casos, tá certo? Então, vamos trabalhar aí com esse exemplo que dá. Joana comprou uma peça de tecidos para fazer 2 toalhas de mesa. Para fazer a primeira toalha, ela usou 2 sétimos, né? 2 sétimos. Já vamos anotando as informações. Da peça de tecido. E para a segunda toalha, usou 3 sétimos. Então, ela usou 3 sétimos para fazer a toalha. Que fração da peça de tecido Joana usou para fazer as 2 toalhas? Então, o que é que a gente vai fazer, né? Mostra aí no nosso livro que existe uma coisa inteira que ela foi dividida em 7 partes. Foi dividida em 7 partes. Então, aqui eu tenho 1 sétimo, aqui eu tenho 1 sétimo. Em todas essas, eu tenho a representação de 1 sétimo dessas frações, tá certo? Bem, então, nesse caso, ela usou 2 sétimos. 1 sétimo mais 1 sétimo, 2 sétimos. 2 sétimos. Como é que eu represento 3 sétimos? São 3 partes dessas séries. Ó, 3 sétimos. Estão vendo? Bem, então, para representar as frações, é desta forma. E como é que a gente faz a soma? Eu pego
2 sétimos mais 3 sétimos. Quando o meu denominador é igual, vou fazer aqui do lado. Quando o meu denominador é igual, eu repito o denominador e eu faço a soma entre 2 mais 3. Se eu fizesse assim, a soma. Então, eu repito novamente o denominador, porque ele é igual nas duas frações, e somo as duas de cima que são diferentes. 2 mais 3, 5. Então, foi utilizado, 5 sétimos da toalha, tá bom? Bem, pessoal, no nosso segundo caso, ele fala que quando os denominadores são diferentes, a gente tenta igualá-los para conseguir chegar no resultado final. E bem, como é que a gente faz isso? Vamos pegar esse primeiro exemplo e eu explico no quadro. Um canteiro foi dividido em 8 partes iguais. De manhã, Pedro, o jardineiro, plantou mudas de violetas em um quarto desse canteiro. À tarde, Pedro plantou as mudas de azaleia em 5/8 desse canteiro, tá bom? O que isso quer dizer? Que existe um canteiro, que ele foi dividido em 8 partes. Vamos dividir em 8 partes. Foi dividido em 8 partes. Destas 8 partes, um quarto foi plantado e 5/8 também foi plantado, tá bom? Mas como é que a gente descobre qual foi essa quantidade? Fazendo, a fração equivalente entre uma dessas para que a gente consiga igualar os denominadores, tá certo? Bem, eu vou pegar apenas uma delas, tá certo? Vou tentar igualar, deixar os dois denominadores com o valor de 8. Como é que eu faço isso? Eu tenho um quarto. Que fração equivalente a um quarto tem o denominador 8? Se eu multiplicar por 2, 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2, 2. Tá certo? Então, conseguimos chegar a uma nova fração, uma fração equivalente, que o seu denominador é igual ao do outro. Então, fazemos 2/8 mais 5/8. Quando temos o denominador igual, repetimos e somamos apenas os numeradores. 2 mais 5, 7. Então, no caso dessas 8 partes, foram utilizadas 7/8, que no caso se eu utilizo 1/8, é uma partezinha dessas 8. Se eu uso 2/8, são 2 partes dessas 8. Se eu uso 4/8, são 4 partes dessas 8. Então, 7/8 é 7 partezinhas. 7 partezinhas das 8. Então, foi utilizado 7/8 desse canteiro. Bom? E o nosso terceiro e último caso, em relação à soma de frações, é a fração mista, que é quando a gente tem um número inteiro, no caso, 1, 2, 3, 4, e assim por diante, são números inteiros. Números fracionados são 1, meio, 2, meios, 3, quartos, 6, sétimos e assim por diante. Aqui não está numa sequência, são números aleatórios. Isto é uma fração e isto aqui é um número inteiro. Então, é quando eu tenho, por exemplo, 2, 1 meio. Quando eu formo um novo número com uma parte inteira e uma fração. Então, ele é identificado como um número misto, tá certo? E esse número misto, como é que a gente faz a soma deles, tá bom? E é isso que a gente vai trabalhar agora. Para o nosso cálculo, eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu tenho 3 aqui, 3, 1 meio, mais 3, 2 quartos. As nossas frações, elas têm os denominadores iguais, Mas como é que eu faço essa soma? Primeiro, a gente tem que saber que número é esse. E como é que a gente sabe? Fazemos assim, 3, 1 quarto é igual. Quando a gente está trabalhando com números mistos, a gente faz o seguinte cálculo. Pegamos o denominador, repetimos. Aí, pegamos o número inteiro, multiplicamos pelo denominador e somamos com o numerador. E daí a gente descobre que valor é esse. Repetimos o denominador,
vezes 4, 12, mais 1, 13. Então, 3 inteiros e 1 quarto é igual a 13 quartos. Agora vamos descobrir esse, fazendo o mesmo passo a passo desse. Repetimos o denominador e agora fazemos 4, que é a parte inteira, vezes o denominador, mais o numerador. Primeiro a gente repete o denominador e faz 4 vezes 4, 16, mais 2, 18. Então a gente tem essas duas frações. 13 é igual a 3 inteiros e 1 quarto. Mais, quanto equivale 4 inteiros e 2 quartos? 18 quartos. E assim a gente faz a soma. Repete o denominador e soma. 13 mais 18 dá 31. E chegamos nessa fração. Então, perceberam como é simples e é fácil? É só prestar atenção em qual é igual. E se nenhum dos dois são iguais, a gente vai e parte para fazer o... Fica mais fácil da gente conseguir calcular essas adições, tá bom? Então, é uma forma de tentar entender o que é que a questão fala, o que é que a questão nos mostra, o que estamos somando, como tem aí o exemplo na nossa página 211, como dei exemplo a vocês. Após esse estudo, após essa explicação, vocês vão fazer a atividade aqui, ó, na página 211 e na página 213, ó. E na página 213. Só essa partezinha aqui de cima. A parte dos probleminhas a gente vai deixar para um outro momento que a gente faz juntos, tá? Então, pessoal, como eu expliquei para vocês, o importante é prestar atenção no tipo de fração que estamos trabalhando, tá? Se é uma fração com numerador e ou denominador igual, tá bom? Então, meus amores, um cheiro para vocês. Até a semana que vem com mais uma semana de aula. Espero que vocês aproveitem muito esse final de semana, né? Que segunda teremos o nosso feriado e voltamos com as nossas atividades normais na terça-feira. Um beijo, meus amores, e um ótimo final de semana para vocês. Tchau, pessoal!